Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Iniciando então mais uma semana que seja abençoada, né, pessoal? E a palavra de hoje do devocional é Jó, capítulo 23, versículo 10. Vou ler aqui para vocês, tá? Porém, ele sabe o meu caminho. Jó está afirmando que Deus sabe tudo o que a gente está passando. Ele já viu o nosso futuro, ele já tem preparado e ele sabe as aflições, os sofrimentos, as dores que a gente vem passando, as provações, ele sabe tudo. E nesse capítulo, Jó, ele afirma isso. Porém, ele sabe o meu caminho. Então, sim, amado, sim, amada, Deus, ele sabe o caminho que você está percorrendo hoje. Ele sabe as dificuldades, cada lágrima, o sofrimento, mas mesmo sem entender o sofrimento, Jó, ele fala que Deus, ele sabe de todo o percurso da sua vida, que ele está confiando mesmo sem entender o sofrimento. Eu passei, né, por uma situação recentemente onde eu também tive muito sofrimento e assim como Jó, eu não entendia. Teve um momento que eu questionei e eu acho que você aí também já teve esse momento que questionou. Mas sabe, amado, na mesma hora, Deus já se manifestou e falou ao meu coração, ele estava ali. Ele estava presente naquele momento que eu questionei, porque lá no meu subconsciente eu clamei e falei, Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Então, assim que eu questionei, eu logo também pedi perdão e me inclinei, falando, Senhor, eu não sei, eu não tenho uma explicação, eu não preciso saber todo o contexto, mas eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor já viu todo o percurso da minha vida. E se isso está acontecendo, é porque você tem um propósito maior nessa dor. Eu vou passar por isso com a força que vem de Ti. O Senhor vai me dar coragem, o Senhor vai me dar perseverança nesse momento. Toda essa dor tem um propósito. Eu vi que muitas mulheres também comentaram aqui, né, em um dos vídeos que eu fiz, onde também estão passando por uma dor, uma perda de aborto, né, numa espera de gerar um filho, entre outras provações que elas estão enfrentando nesse momento. E naquele momento eu perdi, né, o meu bebê, eu estava de 1 mês, era bem recente, eu tive uma gravidez ectópica, foi tudo muito rápido, eu também já falei sobre isso no outro vídeo, e eu tive uma hemorragia interna, então naquele momento a minha vida estava em risco. E eu poderia ficar naquele lugar de reclamar, ou eu poderia usar toda aquela minha dor para me fortalecer, porque é na fraqueza que Deus faz a gente forte. E sim, eu sou ser humano. Teve um momento ali que eu chorei pela perda, e depois que eu voltei, né, que eu estava na sala de recuperação depois da cirurgia, teve um breve momento que eu questionei. E ali o inimigo, ele tentou, naquela brecha que eu dei de questionar, vir sussurrar. Porque quando eu estava ali naquela sala de recuperação, eu me senti muito sozinha, porque era do dia 26 para o dia 27 de dezembro, e era meu aniversário. Então, naquele momento, eu me vi num quarto, sozinha, sem ninguém, era só um breu assim. E eu questionei, Deus, por que comigo? Por que todo esse sofrimento? Por que toda essa dor? Porque naquele momento eu estava sentindo muita dor. Eles já tinham me dado 3 doses de morfina e eu ainda estava sentindo muita dor. E eu falava, me dá mais remédio, me dá mais remédio. E naquele momento eu questionei. E no que eu questionei, eu dei brecha para o inimigo. E aí ele sussurrou: Que Deus é esse que no dia do teu aniversário te deixa aqui sozinha, sofrendo, e você perdeu o teu bebê? Você perdeu a tua promessa. No mesmo instante, o meu espírito ativou e no meu subconsciente eu falei, Deus, me perdoa, eu não quero dar brecha, eu não quero questionar. Mesmo não tendo explicação desse sofrimento, mesmo não entendendo por quê, eu confio em Ti, porque o Senhor já viu todo o percurso da minha vida, assim como Jó. Então, o livro de Jó, eu me identifico muito com o que eu estou passando nesse momento.
são 4 meses e pouco que isso aconteceu na minha vida, e tá sendo o maior trabalhar de Deus sobre todos os processos que eu venho enfrentando nesse momento de lapidação, de entendimento, de me aprofundar em Deus. E eu creio que Deus, ele só prova quem ele quer aprovar. Deus, ele só coloca em provação quem ele quer lhe aprovar como seu filho, obediente, fiel. Porque, irmãos, a gente só aprende na dor. No dia feliz, na abundância, a gente não aprende, a gente só desfruta, a gente só tá ali vivendo aquele momento e é isso. Eu creio que a nossa maior provação é quando Deus quer nos aprovar nesse lugar, de nos lapidar, de nos levar no profundo. Então, logo depois que eu me prostrei e pedi perdão, falei, Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Eu não conseguia naquele momento, irmãos, chorar de tanta dor que eu estava sentindo. E eu lembro que os meus olhos começaram a sair lágrimas, e eu senti um temor tão grande, eu senti a manifestação de Jesus naquela sala de hospital. E no mesmo instante, o meu espírito, a minha alma, todo o meu ser começou a louvá-lo. E eu falava em alto e bom som: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor vive, Jesus, o Senhor está vivo, Jesus, e o Senhor está aqui comigo. Então, irmãos, naquele momento, Jesus, ele não tirou a minha dor, mas ele estava comigo. Ele estava ali naquela sala, naquele ambiente. Era meia-noite, era meu aniversário de 29 anos. E eu tinha ali duas escolhas. Ou eu ficava naquele fundo do poço, me lamuriando e questionando a Deus o tempo todo do porquê tudo aquilo. Ou eu me inclinava para ele e falava, Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. E eu fiz essa segunda escolha e está sendo a melhor escolha da minha vida. Eu até me emociono. Porque é difícil, irmãos, não é fácil. Nós somos seres humanos, nós temos, né, nossas falhas, nossa carne caída, mas tá sendo a melhor escolha porque eu creio nessa fé da soberania de Deus, no cuidado de Deus com a minha vida, porque naquele momento eu poderia ter morrido, mas Deus cuidou, Deus preservou a minha vida. E Ele tem um propósito em cima disso, e desde então a minha vida está se movendo de uma forma sobrenatural, porque através da dor Ele vem me lapidando. Então, não, irmãos, não é vitimismo. Se fosse vitimismo, eu estaria lá naquele mesmo buraco de brecha espiritual que eu dei naquele momento e logo fechei. Se eu não tivesse fechado, eu estaria lá, até agora. Sim, logo após tudo que aconteceu, foi um tempo ali de luto, né? De muita lágrima, de tentar entender todo esse processo, porque o teu emocional é abalado. Mulheres que estão aqui agora me assistindo, que estão tendo abortos e perdas, sabe do que eu tô falando? O corpo também é abalado, né? Eu passei por uma cirurgia abdominal, eu precisei de um processo ali de recuperação, mas sabe, irmãos, eu passaria por tudo isso novamente, porque em cada detalhe Deus cuidou, irmãos. Eu lembro que quando eu estava ali na sala de espera, logo após que eu descobri que eu estava tendo uma gestação ectópica, que eu ia precisar passar por uma cirurgia de emergência, eu chorei muito pela perda, não era nem pela perda da minha vida que poderia estar ocorrendo naquele momento, mas pela perda daquele bebê que eu já me sentia mãe, sabe? E eu tava na sala de espera e eu lembro que eu me desesperei tanto, eu chorei tanto. E o meu marido, por um instante, teve que sair porque, né, minha mãe tava ligando, querendo saber o que estava acontecendo. E eu comecei a chorar tanto e eu fui lá e fui pesquisar, gente, o que que era uma gravidez ectópica, né? Eu ia perder minha trompa, meu ovário, o que que estava acontecendo? Eu não entendia. Eu fui lá para fazer uma ultrassom e eu descobri isso, assim, muito rápido. Que eu estava já com uma hemorragia interna e aquilo podia colocar minha vida em risco. E quando eu pesquisei,
a primeira coisa que veio era: você não vai poder ser mãe. E aquilo foi muito profundo no meu coração e eu me desesperei. E eu lembro que Deus, ele é tão poderoso, sabe, que ele cuida de cada detalhe, porque tinha uma senhora na sala de espera e ela olhou pra mim e falou assim: calma, respira, o que que houve? E eu não conseguia nem falar direito. Aí eu recuperei o fôlego e falei, né, o que estava acontecendo. E ela disse: moça, eu tive uma gravidez ectópica. E logo após, depois de um tempo, eu tive 2 filhos. Então, não se desespere, porque o teu milagre vai vir. Então, até naquele momento, Deus usou essa pessoa para acalmar o meu coração. Naquele momento de dor. E no mesmo instante, eu parei de chorar. Eu senti o cuidado, né, de Deus. E pensei, não, é Deus aqui, é Deus se manifestando, mandando essa pessoa, né, para me acalmar, usando essa pessoa. E até o processo de eu ir para a sala de cirurgia, eu fiquei calma e ocorreu tudo bem. Logo após ali, né, a cirurgia, que eu fiquei na sala de recuperação, então veio todo esse momento que eu já relatei para vocês, mas Deus também se manifestou e cuidou e se fez presente. Então, irmãos, a dor, ela tem um propósito. Eu estou passando por isso e eu creio que todo mundo que está chegando aqui nesse canal, através dos meus vídeos, dos meus relatos, que é Deus me movendo, usando a minha vida como testemunho, é porque você também está passando por um momento de dor. E todos ao seu redor não te entendem, você tá muitas vezes pensando em desistir, mas irmãos, não desistam, clamem ao Senhor. Dobrem seus joelhos, porque a fé da soberania do Senhor é o que nos sustenta. Ele é soberano, ele é Deus, ele é o único Deus, ele é o que faz, ele é o que move, ele é o Deus de milagres, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, eu quero falar para você agora que ele está contigo, que até nessa dor, quando você acha que ele não tá, que ele tá às vezes em silêncio, ele está, irmão, ele está cuidando de cada detalhe, porque ele já viu o percurso da sua vida, e se ele tá deixando você passar por isso nesse momento, é porque ele quer te lapidar, é porque ele tá te preparando para você receber a tua promessa, para você receber, para você viver o teu chamado nessa terra, você viver o teu propósito, porque antes de receber, irmãos, é sobre dar. Você está disposto a passar por todas essas provações? Muita gente acaba desistindo, muita gente acaba desistindo de Jesus, acaba largando a fé. Então, eu venho aqui como uma irmã que está passando, né, que passou por tudo isso e está vencendo em Jesus. E que, irmãos, você vai passar. Deus vai te dar força, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar coragem. Então, só continue crendo na soberania e no cuidado de Deus, porque Ele cuida em cada detalhe, irmãos. Então, até no silêncio dele, Ele está cuidando, Ele está provendo, Ele está movendo para que você viva, assim, os melhores dias da sua vida. Mas não esmureça, não entre nesse poço, nessa brecha que o inimigo quer entrar para fazer você desistir, para fazer você não ver o que está logo ali. E eu sei, quando a gente olha para frente, não tá claro esse caminho, sabe? Mas quando você ora, quando você clama, fala com o Senhor, ele começa a clarear. E mesmo sem ver, você começa a sentir que aquela tua promessa está assim logo ali, que todo esse processo é muito para você ser testado, para você ser preparado. Não é punição, irmãos, não é punição. A prova, ela tem um propósito, e sabe qual que é o propósito? É revelar o que tem dentro de nós para nos fortalecer. Nesse processo, mal eu sabia a força que o Senhor vem me dando e me capacitando para estar aqui falando com vocês, porque eu resisti por muito tempo esse meu chamado de estar também na igreja, de estar servindo. Então, tudo isso que Deus vem fazendo eu olhar para dentro de mim e tratar
acertar e ser consertada através do Espírito Santo, tá me levando para os caminhos do Senhor, aquilo que Ele tem para mim. Então Deus prova, mas com um fim redentor. Ele não faz isso de maneira destrutiva. No final tem uma redenção, tem esse processo onde você vai olhar para dentro de você e você vai se renovar em Cristo, ele vai te limpar, ele vai te santificar, ele vai consertando o teu coração para você viver aquilo que ele tem para ti e não mais o que você tem para tua vida. Então, tudo aquilo que você orou e que você continua orando, Deus ele inclina os ouvidos para escutar. E se você se quebrantar nesse lugar, se você entender todo esse processo, é uma questão de tempo para tudo começar a se encaixar. E muitas dessas coisas não são visíveis, tá sendo no secreto. Eu tô dividindo isso com vocês. E muitos que estão ao meu redor podem olhar hoje a minha vida e aqui no lado físico, no lado exterior, não tem conquista. Mas aqui dentro tá sendo o meu maior tesouro, a minha maior reconstrução e a minha maior conquista, que é Jesus Cristo. Quer estar nele, quer viver para ele. É esse o meu maior tesouro. E ele manda te dizer que você aí desse lado, se tá até aqui agora me ouvindo, é porque você também anseia por acessar esse tesouro. E você pode, porque ele está agora aqui falando, usando a minha vida para te falar que é só você clamar, que é só você ajoelhar, e ele vai fazer você chegar a esse ponto de entendimento, porque ele conhece o teu coração. Ele te escolheu antes mesmo do ventre da sua mãe e ele tem um propósito para sua vida. Você é único, você é escolhido para essa terra, você tem missão. Então, sim, irmãos, Deus está apontando para ti nesse momento. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Acalma o teu coração. Então, irmãos, aqui no versículo de Jó, ele fala assim: provando-me, sairei como ouro. Então, o ouro, ele tem que passar pelo fogo para ele ser purificado, para ele ser refinado. E essa prova, essa provação que Deus faz a gente passar na nossa vida, é para nos refinar, é para a gente ser purificado, assim como Jó, assim como a fé de Jó, ele estava sendo testado. E ele também teve momentos que ele questionou, que ele blasfemou contra Deus, ele falou muitas coisas contra Deus, mas no final ele começou a ter a compreensão, porque ele falou tudo para Deus, ele não teve vergonha, ele não se escondeu, ele foi lá e falou tudo que ele estava sentindo para Deus, e Deus foi tratando o coração dele, e eles foram conversando até ele chegar nesse ponto, onde Jó ele declara profeticamente que a fé dele sairá mais pura, que a fé dele sairá mais preciosa depois da provação. Então ele teve todo essa aprovação, onde até os amigos foram contra ele, até os amigos, em vez de dar uma palavra para ele, foram lá e pioraram a situação, começaram a acusá-lo de que ele estava lamuriando e ele estava pecando contra o Senhor e ele era só pecador. E ele então declara profeticamente. É um versículo que fala muito sobre a esperança em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento, tem esse processo que dói, mas o resultado glorifica. Então, é uma confiança sem explicação. Jó, ele não tem todas as respostas, mas mesmo assim ele tem a convicção de que Deus está no controle de todas aquelas situações que estavam acontecendo na vida dele. Então, isso é um chamado para a gente permanecer firme, mesmo quando tudo parece incerto. Quando tudo parece que está dando errado, é dificuldade financeira, é provação, é dor, tá acontecendo de tudo. Mas você tem um chamado de permaneça firme, mesmo quando tudo parecer incerto. Então, nos mostra que no tempo certo, o que é genuíno em nós será revelado em glória. Amém? Eu espero que essa palavra tenha edificado o seu coração, que o Espírito Santo tenha falado a sua vida nesse momento e que você
esteja aqui sempre me acompanhando nesses vídeos. Se você gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreva. E logo abaixo, irmãos, tem um link do devocional Tudo Se Fez Novo e também do livro de estudo, que é o Labor, 21 Dias de Geração Interior. É uma palavra que Deus me deu nesse processo, então é da minha autoria. E se você tem o interesse de edificar a sua fé, de todo dia, né, ir mais profundo no devocional, onde você está mais em contato ali com a Bíblia, com o Senhor em oração, tem aqui embaixo o link, você vai ser direcionado. E a paz do Senhor, que Deus abençoe nessa nossa semana e até o próximo vídeo. Beijo!